Muito boa noite para quem está assistindo, sem ser à noite. Bom dia, boa tarde, independente do horário que você esteja assistindo. Seja muito bem-vinda. Hoje nós temos a honra de receber aqui uma querida mentorada. Todas as segundas a gente tem feito essa aula com as alunas, onde eu sou só a intermediária e quem dá a aula, na verdade, são as alunas. E hoje a minha querida, amada mentorada Juliana Scalzo. E a Ju, ela traz uma trajetória como mãe de gêmeos e ela vai contar um pouquinho dessa trajetória. Então seja muito bem-vinda, esteja muito à vontade, Ju, porque hoje o palco é seu. Boa noite, bom dia para todo mundo também, independentemente do horário. Obrigada, Aline. Obrigada pelas palavras. Imagina virar a professora aqui hoje, né? Que nem ser professora, mas ser a pessoa quem vai falar aqui hoje. Mas eu realmente fico muito feliz de poder conversar com mais gente e de trazer um pouco da minha experiência como mãe, como mulher, como profissional, como mais uma que está aqui vivendo essa trajetória que a gente sabe que às vezes é muito difícil de equilibrar 1000 pratinhos, né? E seguir uma maternidade com leveza, colhendo os frutos da maternidade, porque maternidade é algo maravilhoso, é algo engrandecedor. Então, é muito bom poder dividir aqui um pouco a experiência aqui com mais gente. Muito bom. Eu sempre falo uma coisa, viu, Ju? Ninguém sabe tanto que não possa aprender. E ninguém sabe quase nada que não possa ensinar. Então todo mundo sempre tem algo para ensinar. E você é muito modesta, mas eu acredito que você tem muita coisa para ensinar, gente. Eu aprendo com você. Eu aprendo com o seu jeito, não só com o seu jeito, mas com o jeito do Igor, com o jeito das meninas. Então, de verdade, a sua família é uma família inspiradora. Quando a gente fez, há 5 anos atrás, o nosso a primeira parte assim de desenhar o nosso negócio, quando a gente pensou em persona, essa persona chamava Ju Scalzo e Igor Fukushira. Isso ainda eu vou te mostrar esse papel, tá num canvas, tá? Do Sebrae que a gente fez e tava. A persona que a gente desenhou é você e o Igor, porque vocês de verdade são inspiradores, são clientes inspiradores, alunos inspiradores. Eu queria começar essa conversa, Ju. Vamos voltar um pouquinho lá, né? Eu sei que as meninas, para quem não conhece a Ju, hoje tem as meninas aí na pré-adolescência, mas eu queria voltar lá no comecinho da sua maternidade, quando você descobriu que eram duas, como é que foi essa descoberta? E conta um pouquinho dessa trajetória, né, de trabalho duplo. Quando a gente pensa em maternidade no começo, me parece algo assim, meu Deus, como é que você deu conta? Conta pra gente. Lene, acho que assim, foi um misto de sensações lá atrás, né? Quando a gente para pensar. Primeiro, assim, tem um pouco da própria ignorância, né? Eu não sabia o que era ser mãe. Então, ser mãe de um, ser mãe de dois, eu acho que nunca, não me assustou tanto. Eu acho que eu olhava mais com uma euforia, porque a gente não sabia muito o que ia vir. A gente estava achando tudo máximo. Acho que tem uma. O Igor sempre falou que ele ia ser pai de gêmeos, né? Então, foi muito engraçado quando a gente descobriu que eram gêmeos, que eu olhei para a cara dele e falei, meu Deus, cara, como assim, né? Ele sempre falou isso, ele falava isso quando a gente casou, assim, a gente vai ter dois de uma vez, a gente vai ter dois de uma vez. Então, sempre foi uma coisa muito natural. A própria gravidez, ela veio de uma forma, não vou dizer não planejada, né? Mas ela veio muito rápido, ela veio meio que as coisas acontecendo, não era um momento desenhado para isso. Eu lembro que eu estava morando com a minha avó ainda, nosso apartamento estava em obra, então aconteceu um pouquinho antes do tempo. A gente ficou sempre muito feliz e a gente curtiu muito a nossa gravidez. Acho que toda aquela euforia e aquele susto de ser dois, as operações que demoravam mais tempo, era a compra, o carrinho duplo, pensar num quarto com 2 berços, comprar tudo em dobro. Então tinha aquele momento do desespero, assim, meu Deus do céu, como vai ser? E ao mesmo tempo tem toda a ignorância, né, de não saber o que esperava. Então eu acho que a gente se abriu muito para essa experiência de uma forma
muito assim de peito aberto e muito sem julgamento. Eu acho que a gente trabalhou muito isso, de tentar ter a nossa experiência, sem se contar. A gente se informava, eu lia sobre o assunto bastante, mas eu queria ter a minha experiência própria. E acho até que foi com base nisso, né, da gente querer ter tanto a nossa experiência, que a gente optou por não ter uma ajuda externa de babá logo no começo. Então, a gente estava muito junto nisso, eu acho que isso foi muito importante. A gente estava muito alinhado como casal e como família. Então, a gente se olhou e falou assim, cara, esse negócio vai ser um negócio de nós dois, né? A gente vai lidar com a criação delas, nós dois juntos. Vamos ser nós dois juntos. Eu acho que isso foi uma coisa muito forte no nosso relacionamento desde sempre. E eu tinha um pouco de receio de um terceiro dentro de casa influenciar um pouco nesse processo, de me falar um pouco o que eu tinha que fazer, o que eu tinha que deixar de fazer. E isso, eu tinha um pouco essa sensação, né? Eu acho que isso é uma coisa muito pessoal. Eu estou falando muito como aconteceu com a gente. Eu olhei e falei, poxa, eu quero seguir a minha intuição. E eu acho que para eu seguir minha intuição, eu tenho que realmente me ouvir, viver essa experiência. Eu acho que as meninas chegaram, a gente estava conhecendo as nossas filhas, mas eu também estava me conhecendo como mãe. Era um papel, o Igor estava se conhecendo como pai. Então, era um papel que era tudo muito novo para a gente. Então, assim, elas nasceram, a gente foi para casa e, cara, foi uma loucura, obviamente, assim, não tem como falar que a tua vida não vira de cabeça para baixo. A vida vira de cabeça para baixo, você descobre que você não tem controle de absolutamente nada, não tem nada que você tenha planejado que vai sair como você desenhou. As coisas, elas mudam muito de curso, né, durante esse período. E a rotina muda, assim, você tem que lidar com uma série de coisas muito difíceis, porque a privação de sono, pelo menos, que eu acho que vai acontecer com todo mundo que tem filho, ainda que as meninas sempre foram muito tranquilas, muito calmas, muito parceirinhas desde pequenininhas, assim, elas se botavam, lembro que eu pegava, amamentava, botava para rotar, era rapidinho, eu botava ela no berço, não precisava nem minar, eu acho que as duas, não sei, de serem duas e de uma certa forma trazer um pouco conforto uma para a outra, aquilo fazia com que a dinâmica ia se encaixando, sabe? Mas são duas crianças, vai dormir pouco, então assim, você vai ver a sua vida virar de cabeça para baixo. Você vai deixar, as suas prioridades vão se inverter. Então, é uma loucura, eu acho que é um trabalho braçal muito grande, porque, de fato, a quantidade de roupa para lavar, a quantidade de sujeira que gera, e é um trabalho meio non-stop, sabe? Assim, você vai... Eu acho que eu costumava muitas vezes, a não pensar muito. Eu aceitava as coisas. Eu sei que eu vou ter que lavar a mamadeira, eu sei que eu não vou ter que dormir, eu sei que eu vou fazer as coisas desse jeito, tudo bem, é uma fase. Então, eu acho que eu comecei a praticar desde aquele momento muito uma aceitação, muito um deixar as coisas acontecerem. E foi fluindo, sabe? Eu acho que é difícil de... Hoje, quando a gente olha lá para trás, é mentira que esquece, não esqueço não, eu lembro de tudo, lembro das dificuldades, dos perrengues que a gente viveu, mas eu acho que isso também fortaleceu muito a nossa relação, acho que a gente cresceu muito como pai e mãe, acho que assim, a gente foi se desenvolvendo junto nisso, né? E eu acho que a gente foi se conhecendo ali, nós quatro. E acho que eu acho que tem uma coisa que eu falo até hoje, assim, quando eu converso com alguém que vai ter filho pequeno, tá? Independentemente de ser uma relação gemelar, né? A criança é uma esponja. Ela é uma esponja desde que nasce. Eu acho que quando nasce é até mais, porque ela não sabe falar ainda. Então, como a criança não sabe falar, não tem a linguística ali, ela se comunica com você de outras formas. Então, ela vai se comunicar com você muito pela sua energia, sabe? Então, assim, você vai passar 100% do que você está vivendo para uma criança. Então, se você está inseguro, se você está agitado, se você está nervoso, se você está agressivo, aquilo vai para a criança imediatamente. Então, quando você consegue cuidar de você,
e cuidar de você, eu digo, se policiar para a sua energia mesmo, de você conseguir se manter calmo, de você conseguir se manter seguro, de você olhar e falar assim, cara, eu sou a pessoa mais importante da vida dessa pessoa, com todos os meus defeitos, com todos os meus problemas, eu não vou ser perfeito, não vou, isso é um fato. E assim, mas eu sou o porto seguro, então deixa ela acreditar nisso, deixa ela sentir isso. E a gente fazia muito isso com as meninas quando elas eram crianças. A gente conversava com elas o tempo inteiro. Eu falava isso para elas, olha, vocês vão ficar no berço agora, mamãe está aqui no quarto do lado, fica tranquila que está tudo bem, pode se sentir segura, não tenha medo de nada, tá tudo tranquilo, tá? Se precisar eu vou vir aqui, você sabe disso. É importante você conquistar a sua capacidade de dormir sozinha, sem ter a mamãe aqui segurando sua mão o tempo inteiro. Então, eu sempre falei muito isso para elas. Mesmo que às vezes eu lembro minha avó falar, não tá entendendo nada que você está falando, mas eu acreditava piamente que elas entendiam o que eu estava falando. E eu acho que elas entendiam sim o que a gente estava falando, porque isso foi se refletindo muito na forma como elas conviviam. E era assim, batata. Um dia que eu estava mais estressada, mais nervosa, as crianças sentiam imediatamente. Sim. Então, assim, cuidar da energia da casa é muito importante quando você tem criança em casa. Sim. E eu acho que quando você tem um recém-nascido, isso é mais importante ainda, porque realmente é um momento de muita absorção, sabe? Então, eu acho que a gente teve sempre muito esse cuidado, sabe? E era uma loucura maravilhosa. Eu acho que não tem nada mais incrível do que você ver duas crianças se desenvolvendo juntas. Então, elas tinham uma forma de se comunicar própria, desde pequenininhas. Eu lembro até hoje a primeira vez, né, que a gente colocou as duas no berço juntas, porque a Olivia, as meninas nasceram, a gente voltou para casa, todas as três juntas, né? Mas durante o período que eu fiquei no hospital, a Cecília ficou na semi-intensiva. Então, elas não conviveram juntas no hospital. Então, a gente teve alta, foi para casa. Quando a gente chegou em casa, primeira coisa que a gente fez, né? A gente entrou com elas, a gente apresentou a casa toda para elas. Aqui é a casa de vocês, aqui é o quarto, aqui é isso. E a gente colocou as duas no berço juntas. Na hora que a gente colocou as duas no berço juntas, as duas se procuraram, as duas se tocaram. Ai, e elas ficavam se tocando o tempo inteiro, porque aquilo era uma coisa muito natural para elas. Sim, né? Então, você vê essa relação, é uma coisa muito mágica. É muito mágico, sabe? E assim, e era um desafio, como é até hoje, né? Você perceber que desde pequenininhas, elas eram diferentes. Sim. Então, assim, elas são univitelinas, elas são... então, assim, sempre com tudo muito próximo, né? Porque elas têm o mesmo pai e a mesma mãe. Sim. Porque é diferente quando você tem filhos de idades diferentes, eu acredito. Eles não vão ter o mesmo pai e a mesma mãe. Sim. Porque vai ter um pai num momento diferente. Vai ser... O primeiro filho vai vivenciar uma coisa que o segundo talvez já não vivencie. Os pais vão crescendo, vão amadurecendo. Então, ali não. Ali realmente as duas tiveram o mesmo pai, a mesma mãe, no mesmo momento, 100% do tempo, comendo a mesma comida. Sim, eu lembro que até o peito, cara, era tipo tudo milimetrado ali, vai tomar tanto do peito tal, tanto do outro. Então, assim, tinha muito essa questão de seguir muito mesmo o parâmetro. Mas mesmo assim, elas tinham já, desde pequenininhas, você sentia que já tinha temperamento, personalidades diferentes, que era uma coisa que realmente nasceu com elas. Sim. E aí é um desafio muito grande, né? Você olhar aquilo ali, então você está aprendendo a ser mãe, aprendendo a conviver com aquela rotina nova e aprendendo ao mesmo tempo que você é mãe de duas pessoas diferentes e que você tem que reconhecê-las como duas pessoas diferentes, embora todo mundo te pergunte, todo mundo faça comparações o tempo inteiro. Eu acho que isso é uma coisa que mães de gêmeos presenciam muito, né? Que é você sair com elas na rua e as pessoas perguntam quem que é mais assim, quem é a mais teimosa, quem é a mais isso. Então, assim, existe uma comparação, uma necessidade de ranquear, né, de fazer essa competitividade entre as crianças desde que elas nascem, sabe? Sim. Então, assim, é muito louco a gente aprender a conviver com isso,
de uma forma... Então, assim, acho que foi um intensivão. Eu acho que quando elas nasceram lá, final de 2013, 2014, foi como se virasse assim, ó, Juliana, aqui, ó, acabou. Aquela Juliana que existia até agora morreu, tá? Morreu. E eu acho que existe também esse conflito, né, Aline, de você viver um pouco até esse luto, sabe? Eu acho que você... É muito difícil, às vezes você está vivendo uma coisa maravilhosa, que você fala, poxa, é maravilhoso ser mãe, é maravilhoso viver tudo isso, mas ao mesmo tempo tinha horas que eu sentia a falta da pessoa que deixou de existir. Aquela pessoa que era livre, que dormia tarde, que fazia o que queria, que tinha o mundo inteiro só para ela, deixou de existir. Olá! E eu acho que, assim, então, você, naquele momento, eu vivi com todo esse turbilhão, que foi, poxa, aquela pessoa não existe mais, chegaram duas para mim, eu não tinha noção do que era aquilo, menor noção, sabe? E aí você tem vários conceitos, né? Assim, por que não? Eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Imagina, não vou nunca parar de trabalhar, porque eu não posso parar de trabalhar. E aí você começa a ver que vários conceitos que você tinha vão sendo colocados em choque constantemente. Sim. Constantemente. Então você começa a ver mesmo o quanto... Eu acho que você tem uma fase que a vida vem e te mostra, olha, você não tem controle. E se tem uma coisa que você tem que aceitar, é realmente a impermanência, né? Eu acho que é isso. A vida é uma constante impermanência. Muito, a maternidade, ela acaba sendo um marco muito importante para te trazer isso. E aí eu acho que a maternidade de 1, de 2, o que eu acho a diferença principal de 2 é que realmente, assim, é uma intensidade muito grande. Eu não tinha um momento de descanso. Eu estava com uma, com outra. Não tinha alternar. E como eu tive esse privilégio mesmo de estar com o Igor embarcado comigo 100% nessa empreitada, era um com um e outra com o outro. Então, assim, a gente era muito difícil ter um momento que, às vezes, quando você está com um só, né, você deixa com o pai e o filho, você vai descansar. Sim. Aqui não tinha muito isso, né? Os dois estão cada hora um com uma. Sim. Então, assim, eu acho que é muito... Acho que essa é a principal diferença que eu vejo quando você tem filhos gêmeos, tá? Então, realmente é a intensidade do negócio, tá? Mas eu acho que a mudança, todos esses dilemas aí, todo mundo passa na maternidade, né? Eu queria comentar isso que você trouxe, né? Que sempre que eu começo as sessões com mães de crianças bebezinhos pequenos, o que acontece? Até a mãe entender que ela e o bebê são um único corpo emocional, o que acontece? Vai um tempo. Porque a gente nasce com a nossa consciência. Não é que o bebezinho vai adquirir uma consciência, tá? Então a gente nasce, é a mesma consciência que a gente nasce, a gente encerra a existência, tá? Uhum. Nasceu, é a mesma consciência do bebê até o idoso. O bebê não tem repertório de fala, mas ele entende absolutamente tudo. Então o que eu ensino para mães de bebês? Converse com seu bebê. Fala pra ele que às vezes você tá chateada, você tá nervosa com alguma coisa que aconteceu no seu trabalho, ou que você tá cansada porque você não dormiu. Conta pra ele, porque o que o bebê ele faz, né? Ele olha o ambiente tá tenso, ele acha que o culpado é ele. Sim. Né? Ele acha que há alguma coisa errada com ele. Quando você já chegou com essa consciência do tipo, olha, essa é a nossa casa, olha, né, vocês vão pro berço. Então, isso é muito legal. E uma coisa que você falou também, que eu falo muito para as mães que estão nessa jornada, que a gente sabe que é uma jornada, esse início da maternidade, a Fabi tá aqui, e a gente sabe, né, Fabi, agora como mães de adolescente, que a maternidade é tipo um jogo de videogame. Você pensa que é muito difícil que quando você tá começando, mas depois o negócio vai chegando, você fala assim, meu Deus do céu. E eu, como a mãe de um adolescente quase adulto, de 18, hoje o Luca falou assim, mãe, o Levi é um adulto já? Aí eu falei, não. Eu falei,
mãe? Porque ele tem 18 anos. Eu vi lá na escola que se ele fizer alguma coisa, ele pode ir preso. Olha a conversa do Luca comigo. Eu falei assim, filho, por esse lado sim, mas tem muita coisa que ele ainda tá aprendendo, né? Mas assim, como mãe de um adolescente quase adulto, eu digo que não fica mais fácil. Vai mudando as fases e os desafios continuam. Mas esse início Ame a Sua Realidade. É o livro da Byron Katie. Eu adoro esse livro. O que ele fala? Qual que é a minha realidade? Eu tenho uma pia de louça para lavar. Se eu reclamar, essa pia vai desaparecer? Não. Não. Se eu reclamar que eu tenho um monte de fralda, um monte de roupa, vai desaparecer? Não. Então o que eu faço? Eu amo. Eu vou viver essa realidade que eu tenho. Então eu acho que isso também te trouxe assim essa tranquilidade emocional. E agora que você já tem uma jornada, Ju, né? As meninas estão aí com 11 anos, já na pré-adolescência. O que você acha, assim, nessa jornada que foi o maior desafio que você passou e como que você superou ele? Tanto relacionado na sua relação com as meninas ou sobre as meninas que você queira contar aqui pra gente. Aline, eu acho que os desafios são diários, né? Assim, eu acho que você começa a passar por eu acho que o mais difícil, né, é você lidar com as dificuldades muitas vezes, porque elas vão tendo os dilemas que muitas vezes a gente tem como adultos, né, de aceitação. Então é de muitas vezes chegar numa escola e falar, cara, eu não tenho amigo, eu não gosto de ninguém aqui, eu não me dou bem com nenhum amigo meu. Então eu acho que isso para mim foi muito difícil, de olhar e falar assim, poxa, eu lembro uma fase até que a gente conversou bastante, né, que a Cecília, ela ia para a escola e ela passava o recreio sozinha. E ela não queria assim, porque ela é uma menina muito madura, né? Ela é uma menina muito diferenciada. E aí, eu olhava e falava assim, pô, ela não tá errada, ela tá super certa, entendeu? Ela, assim, ela já tá num patamar que é diferente, mas eu não quero que ela fique sozinha. Como é que eu vou ensinar ela a lidar com essas diferenças? E eu acho que também tem uma questão que muitas vezes, acho que nessas horas que você vai vivendo isso, você vai lembrando muita coisa de você mesma. Então você vai lembrando de experiências que você teve quando criança. E aí eu acho, porque eu tive muito isso na minha infância, né? Assim, eu era uma menina diferente, eu tinha, não, eu não vou dizer dificuldade de relacionamento, porque eu sempre tive eu tive amigos, eu era uma pessoa muito querida, mas eu era uma pessoa mais introvertida, não era uma pessoa super popular, eu não era uma pessoa que, mesmo depois mais velha, pré-adolescente, adolescente, que fazia bobagem, que bebia, que saía para festa. Não, eu sempre fui mais reservada. Então eu acho que de uma certa forma eu olhava para ele e me identificava. Era como se eu estivesse falando comigo mesmo do passado. 30, quantos anos atrás, que eu já nem sei, já não vou nem fazer não conta. Mas tantos anos atrás. E ao mesmo tempo tomando cuidado de falar, cara, não, Juliana, ela tem a história dela, ela não é você. Não começa a projetar você, ela não é você, ela tem a própria história. Então, assim, eu acho que isso para mim foi super difícil, porque eu identificava muito ela comigo e eu vivia umas coisas difíceis, que aí você quer abraçar, você quer acolher, mas você sabe que ela tem que passar por isso. Você não pode impedi-la de amadurecer, de passar por esse sofrimento mesmo, porque isso faz parte. Então, acho que isso para mim foi muito difícil. Acho que a forma como a gente superou foi muito bacana, porque a gente identificou, a gente olhou, a gente falou assim, cara, tem um problema, a gente conversou com você, a gente conversou com os professores na escola, a gente conversou muito com ela, muito, de mostrar que estava tudo bem ela ser daquele jeito, mas que ao mesmo tempo ela também tinha que aprender a aceitar os outros como eram, que isso fazia parte da diversidade, que isso fazia parte do relacionamento humano. A gente ia conviver com várias pessoas que muitas vezes o fato das pessoas não fazerem as coisas que a gente achasse correta impedia a gente de se relacionar com essas pessoas. Então eu acho que isso foi um processo e ela amadureceu muito nesse processo. Então hoje ela está super bem. Então ela tem as amizades, ela tem os momentos que ela acha umas pessoas completamente mais imaturas do que ela e está tudo bem. Ela vive bem com isso, entendeu? Então eu acho que isso trouxe uma certa autonomia para ela também, uma certa autossuficiência
que eu acho que foi muito importante e eu acho que menos sofrimento, sabe? E eu acho que do lado também da Olivia, também eu tive o super desafio de aí, de ver quando ela era menor, ainda quando ela tinha seus 6, 7 anos, que ela tem uma personalidade mais colérica, né? Ela tem um lado mais quente mesmo, até mais parecida com o Igor, então o cara estava lidando aí uma comigo, uma com o Igor, né? De olhar e falar, e até o Igor zoava e falava assim, cara, vai lá você resolver, porque eu não sei lidar comigo até hoje, e você sabe lidar comigo. Então, assim, que era uma personalidade de ser mais explosiva, de ser super agressiva em algumas coisas, e de geralmente vir em cima da irmã. Sim. Então, ela vinha, ela agredia a irmã, agredia a gente, era difícil de conseguir fazer com que ela criasse ferramentas para ela poder se acalmar, para ela poder entender o que estava acontecendo. Então, eu acho que isso também foi um desafio, sabe? Eu acho que foi muito importante, da mesma forma que aconteceu com a Cécia, a gente olhar, a gente ser... Porque eu acho que uma coisa que a vida me ensinou muito, assim, é que tem coisas que elas não se resolvem sozinhas, sabe? A gente tem, às vezes, a mania de achar, não, quando crescer, resolve. Depois, quando encontrar vai entrar na escola, vai começar a trabalhar, vai arrumar um namorado, vai isso, e vai melhorando, você vai ver. Cara, tem coisa que não passa sozinha, tem coisa que tem um potencial de ser uma bomba atômica se você não desarma na hora. Então, a gente sempre foi muito alinhado, eu e o Igor, com isso, de olhar e falar assim, cara, não, a gente tem que observar e a gente tem que atuar, e a gente tem que se informar, sabe? Cara, com quem que a gente tem que... Vou conversar com as pessoas, vou trocar ideia, vou ler livro, vamos fazer tentativa e erro, porque pode ser que tenha coisa que funciona, pode ser que não tenha coisa que não funcione, e vamos trazer ela para isso também, vamos mostrar o que ela está vivendo, mostrar para ela. Acho que a gente não tem... A gente cultiva muito um clima muito harmônico aqui em casa, de olhar e falar, poxa, o que você tem? Não é assim que se resolve, sabe? Então, eu acho que é até engraçado, né? Porque hoje ela olha e fala mesmo. Teve uma vez que ela falou isso pra mim, ela falou assim, mamãe, lembra quando eu explodia, né, e tal? Mas eu aprendi algumas ferramentas que me fazem me acalmar. Eu vou pro quarto, eu respiro, eu lembro de um momento feliz com a pessoa que eu tô brava. Então, assim, ela foi criando, óbvio, com a ajuda também, mas ela foi criando alguns mecanismos que fizeram com que ela identificasse um problema e conseguisse atuar nele também. Então, eu acho que isso fez com que, assim, ela também se transformasse numa pessoa mais forte, numa pessoa que consiga se conhecer. Então, eu acho que hoje o nosso maior desafio como pais é investir no autoconhecimento delas, é fazer com que elas se conheçam mais do que qualquer coisa. E mais do que investir no autoconhecimento delas, é que elas gostem delas acima de qualquer coisa, que elas se conheçam, que elas são as pessoas mais importantes da vida delas, sabe? De conseguir olhar e falar, eu me basto, e ter uma referência boa do que é viver em paz. Então, assim, acho que é isso que é o nosso trabalho diário aqui. E aí você vai falar assim, cara, como é que faz isso? Não tem uma fórmula, não tem... É coisa de todo dia. É uma conversa no café da manhã. E é por isso que eu acho que eu valorizo tanto coisas de dia a dia de família, sabe? É o café da manhã todo dia junto. Então, assim, para mim isso é uma coisa muito importante. Então, por isso que eu vou correr 5 horas da manhã. O Igor, quando fazia natação, também ia às 5 e voltava. Porque, assim, para a gente funciona. A gente consegue fazer isso. A gente tem uma dinâmica que permite que a gente consiga sentar às 7 horas da manhã, todo mundo junto, tomar um café e conversar e levar na escola, sabe? Porque, ou buscar na escola. Então, ter a possibilidade, ter o privilégio de fazer isso é muito bom. Porque realmente é nesse momento que a gente pesca alguma coisa. Eu pesco na volta da escola se aconteceu alguma coisa que causou algum desconforto. Você pesca ali se está acontecendo alguma coisa. Eu acho que nessa fase agora que elas estão se transformando em adolescentes, cada dia é uma novidade, coisa, né? E cada dia tem uma novidade que, assim, e acho que é nessa hora que você tem que ficar mais atento. Então,
Eu acho que esses momentos são momentos muito importantes, eu acho que são momentos que a gente investe muito e que eu acredito muito. Eu acho que é muito praticar a presença em família, sabe? E trazer isso no dia a dia, assim, dando um exemplo. Hoje a Olivia comentou, falou assim, tô super cansada, não vejo a hora de chegar às férias, daqui a um mês eu vou pro acampamento, ainda bem, que ela tá super animada para ir. Eu falei, não, legal, boa, mas assim, Lili, cara, falta um mês. Você tem que curtir cada dia. Olha que coisa boa. A gente está aqui na mesa hoje, nós quatro, está comendo creme de abacate que você adora. Entendeu? Você vai fazer isso daqui a pouco. Então, assim, é tentar trazer e relembrar no dia a dia o quanto é importante a gente estar presente e se conectar com as pessoas que estão próximas da gente. Então, eu acho que, assim, para mim, o maior desafio, porque eu acho isso um desafio até para o adulto, tá? É você explicar que a vida é feita do momento presente e que a maior coisa, a maior riqueza que a gente pode ter são as conexões que a gente cria na nossa vida. Conexão com a gente mesmo e conexão com os outros que estão próximos de nós. Então, acho que isso cara, assim, assim, é tarefa Diária, né? diária e muito, assim, desafiadora. Sim. Esse ponto que você trouxe da Olivia, né? Como que é importante a gente pensar mesmo em formas de alfabetizar emocionalmente os filhos, né? As crianças em geral. Porque muitas vezes hoje a nossa geração tem muitos adultos que são analfabetos das próprias emoções. Ali na maioria, né? Assim, cara, Sim. a galera não sabe falar, a galera não sabe conviver, a galera não sabe se comunicar. É bizarro isso, como você tem isso muito, até muitas vezes, muitas pessoas até falam isso pra mim, nossa, tuas filhas se portam como adultos, aliás, melhor do que muito adulto, né? Porque elas conseguem conversar, elas falam. De fato, a gente tem uma população, assim, eu acho que a nossa, e eu falo aí da nossa geração, eu sei que tem gente de várias idades aqui que assiste, mas assim, eu acho que a gente foi criado muito numa cultura de, cara, criança não tem que achar nada, criança não tem que sentir nada, entendeu? Vai lá e executa, e ter medo de expor os sentimentos são sinais de fraqueza. Sim. Então, assim, você não podia ser vulnerável por nada. Você chegar no seu trabalho mostrando uma fraqueza era motivo de você não ser um funcionário bom, entendeu? Então, assim, a gente foi criado muito com essa cultura. Sim. E aí, se a gente não para e repensa isso, a gente tende a repetir os mesmos comportamentos com os nossos filhos. E a gente vai, assim, perpetuando um comportamento que não é o mais correto. A gente tem que pensar sempre em evolução, sabe? Então, eu acho que essa alfabetização é muito importante e é um mega desafio, porque a gente não foi alfabetizado assim. A gente dá o que não teve, né? Então, você ensinar uma coisa que nunca te ensinaram, cara, é você entrar ali no desconhecido de uma forma assim, vamos abrir o matão, sabe? Vamos ver o que sai desse mato. Sim. Então, acho que é quase que um experimento científico que a gente faz em casa. E é por isso que a gente tem que estudar a parentalidade, né? É por isso que a gente tem que também ir para o autoconhecimento. É por isso que a gente, enquanto a gente é mãe, a gente também precisa crescer enquanto ser humano. Porque senão não equilibra. Porque a gente dá algo que a gente não teve. Nós somos a primeira geração que fala de educação respeitosa, de respeitar a criança enquanto ser humano. O conceito de infância, gente, ele surgiu em 1992, eu já era uma adolescente. Que aí a sociedade entendeu que a criança não é um mini adulto. Na Idade Média, as crianças se vestiam, se portavam e trabalhavam enquanto adulto. Não existia a palavra infância. A palavra infância, ela começou a vir ali um pouquinho no entendimento de Freud, 1905. Então é muito recente o conceito de infância, né? Nós somos essa geração de pais que hoje está buscando realmente fazer dos nossos filhos seres humanos mais humanos. Mais humanos. Não máquinas. E é difícil, né, Lini? Eu acho que também a gente tem que tomar muito cuidado para não errar a mão. Sim. Porque eu acho até que uma vez eu vi você falando isso, e é verdade, assim, que a permissividade, ela acaba sendo mais danosa do que a agressividade. Sim. Então, assim, às vezes também a gente tá, assim, até que ponto tratar com respeito é tratar
é tratado de uma forma permissiva. Quantas vezes eu me questionei, será que eu estou falando de uma forma mole demais? Será que não ela não tem que ir um pouco com a filosofia do castigo-recompensa, entendeu? Assim, então, a gente fica se questionando muito aonde está o pêndulo, né? E você nunca vai saber, né? Assim, exatamente. É muito tem difícil. pistas. Você vai sentindo em cada experiência. Sim. E em um momento você percebe, não, o pêndulo está bonitinho. Mas é difícil você saber, principalmente no calor do negócio, principalmente quando você está passando por algum problema, em que momento esse pêndulo não está desequilibrado. E obviamente, né? Cada criança é uma criança. O pêndulo, ele não vai ser o mesmo. Você não vai ter que fazer... O trabalho que você vai ter que fazer com uma criança para deixar o pêndulo centrado é completamente diferente do que você vai fazer com outra. Sim. Então, você ter essa leitura de pessoas também é muito importante. Quem tem mais de um filho precisa, assim, urgente. Eu acho que a gente devia sair da maternidade com 2 conhecimentos. Teoria da ordem de nascimento de Adler, que foi um psicanalista parecido ali com Freud, né? Eles foram contemporâneos, ele trouxe essa questão da ordem de nascimento, eu amo essa teoria. E os temperamentos, né? Então hoje a gente tem vários nomes, perfil comportamental tem nomes bonitos, mas temperamentos vem lá de Hipócrates, pai da medicina, antigo. E realmente, se você pega uma criança fogo e uma criança água, um temperamento quente, um temperamento frio, e vai falar assim, não, eu vou educar as duas na mesma linha, não vai funcionar. Porque o fogo, você vai cair na permissividade. Ela precisa de coisas mais pontuais, porque ela tem muita raiva, ela ainda é uma criança, não sabe lidar com essa emoção que explode para fora. Então você é o adulto que regula e diz, olha, até aqui você vai, aqui você não vai. Sim. Isso aqui tá errado. Agora, a criança que tem o temperamento frio, que ela é muito mais interiorizada, qualquer coisa que você fale de uma forma mais enérgica, marca. Você carimba ali, né? Marcas que ficam profundas. Então, tem que saber dosar. E entender que cada um é de um jeito. Então, acho que isso é muito, muito importante, né? A gente entender. Principalmente quando a gente tem 3 filhos. E assim, é incrível como que cada um tem uma demanda completamente diferente. Eu olho assim e falo, gente, como pode, né? O Levi, ele é negro, igual eu. A Lavínia é branca e a minha cara. E o Luca misturou ali um pouquinho, ele parece muito com meu pai. Mas é incrível. Incrível, assim, tanto fisicamente que eles são diferentes, quanto o que eles precisam, né? Então a gente tem essa leitura, assim, da individualidade, acho que é muito importante. Apareceu aqui na tela, quanto tempo a gente tem? Deixa eu ver aqui. 15 minutos. 15 minutos. Então nós temos 15 minutos. E eu queria usar um pouquinho desse tempo, Ju. Depois eu vou abrir para a Andréia, para a Michelle também, se elas quiserem fazer alguma pergunta, alguma colocação. Mas para a gente falar de culpa, né? Quando a gente pensa em maternidade, eu não gosto muito dessa frase que fala que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho que não é bem assim. Mas eu, atendendo mães há tanto tempo, eu percebo que o tornar-se mãe, né, muitas vezes vem a questão da mochila da culpa. Como é que você lidou com isso? Como é que você lida com isso? Você ainda sente culpa? Caroline, eu não sinto muita culpa não, sabia? Eu não me lembro nem de ter sentido muita culpa, para ser bem sincero com você. Assim, é óbvio que você tem muitas dúvidas, né? Eu acho que assim, nasce uma mãe, nasce um monte de dúvidas. Você não sabe o que fazer, você vai se virando. Eu acho que eu tinha um momento que eu trabalhava quando elas nasceram, né? Eu trabalhava bastante, eu trabalhava em um escritório. Então, eu tinha uma rotina antes das meninas nascerem que eu virava à noite trabalhando, que era a empresa de consultoria, saía 9 horas da noite, com frequência. E aí, de repente, assim, não funciona mais assim, tem que funcionar de outro jeito. E aí, as crianças ficavam o dia inteiro na escola. Sim, em alguns momentos eu falo assim, pô, será que eu tô fazendo certo? Será que eu não tô forçando a barra com elas? Cara, elas são tão pequenininhas. Será que eu não deveria tá mais com elas, sabe? Então, assim, eu tinha um pouco esses questionamentos, sim, né? Tipo, será que eu deveria parar de trabalhar? E, ao mesmo tempo,
eu tinha também uma questão de como assim? Como é que vai ser parar de trabalhar e ficar em casa? Não dá para fazer isso. Não foi para isso que eu fui criada. Eu não posso fazer um negócio desse. Então, eu tinha muito esses dilemas, na verdade, né? Quando elas ficavam doentes, por exemplo, que aconteceu muito, principalmente no primeiro ano de vida, com escolinha e etc., eu sentia, eu sentia uma certa culpa, tipo assim, poxa, mas eu devia estar com elas. Mas ao mesmo tempo eu percebia que isso acontecia com todas as crianças também. Então tinha gente que estava em casa, e aí você começa a conversar com as outras mães, e você começa a perceber que assim, os dilemas eles aparecem em todas as realidades. Então é na pessoa que não trabalha, é na pessoa que trabalha demais, é na pessoa que tem uma infra gigantesca, é a pessoa que não tem infra nenhuma. Então assim, a gente sempre acaba tendo uma visão de que a gente não é suficiente, e a gente não é suficiente mesmo, a gente tem uma série de gaps ali, a gente está aprendendo muita coisa ao mesmo tempo. Então, sim, eu acho que eu lidei muito com isso, de olhar e de me acalmar, sabe? E de olhar para mim e falar assim, cara, tá funcionando? Quando eu olhava para minha relação com elas, assim, eu acho que eu estava lá, eu estava presente, embora muitas vezes eu estivesse trabalhando, o momento que a gente estava junto, a gente estava junto, eu sabia que elas estavam bem, elas estavam felizes, era o que funcionava na nossa família, na nossa dinâmica, tá? Criança, ela nasce de você, mas uma hora você corta o cordão umbilical e ela tem que começar a viver a vida dela. E eu estava sempre lá, de alguma forma, sabe? Então, assim, eu acho que eu lidei bem com isso também, dessa forma, de olhar e falar, poxa, eu estou investindo na criação de dois seres humanos fortes, sabe? Então eu acho que eu sempre fui muito prática. E eu acho que eu era muito nessa linha de, cara, vamos tocar o barco, vamos fazer as coisas acontecerem. Eu vou ficar perdendo meu tempo me julgando, me culpando, e eu não vou conseguir resolver isso, assim, eu não vou deixar de trabalhar agora, não faz sentido eu parar de trabalhar agora. Em um momento fez sentido, em um momento eu parei, e foi um momento que eu consegui me programar para isso, não só financeiramente, mas mais do que isso, psicologicamente, porque foi uma decisão difícil. Na hora que eu virei e falei assim, vou parar de trabalhar, vou largar uma vida de executiva e vou ficar em casa com as crianças. E na verdade não era nem só em casa com as crianças, porque eu mantive a rotina delas de escola, mas era um momento que eu investi em mim, que eu comecei a correr, que eu comecei a malhar, que eu comecei a meditar, que eu comecei a fazer outras coisas que foi para me conectar comigo mesmo. Então eu fiquei muito melhor. Então assim, naquele momento ali que eu consegui que eu fiz esse movimento, sabe? Eu fui lidar com uma nova realidade. Então assim, eu acho que eu nunca eu não sei se eu não me permiti ter essa culpa, mas eu acho que eu olhei as coisas desde sempre com um pouco mais de praticidade. Falar, cara, não adianta você ficar. Adianta, assim, tem alguma coisa que dá para você mudar? Você está insatisfeito com alguma coisa? Ah, cara, eu acho que não tá legal a forma como eu tô ficando com ela de manhã. Então, dá para mexer alguma coisa? Dá para você levar na escola? Dá para você investir em voltar para casa e ficar de manhã? Cara, trabalha com as ferramentas que você pode. Se não cria o inalcançável para você. Porque senão você vai ser para sempre uma pessoa muito infeliz. Eu não conseguia amamentar, cara, não dava. Eu fiquei com uma mastite horrorosa, quase morri de dor no peito. Então, assim, pô, não deu. E elas estão ótimas, entendeu? Isso não me tornou menos mãe. Então, assim, eu tive aquele momento de, cara, vou insistir, leite materno é importante, todo mundo fala, né? Pô, amamentação, a coisa mais importante do mundo, aquelas fotos lindas, das criancinhas mamando, e você se acha péssima porque você não consegue chegar naquele patamar. Porra, ninguém te fala que dói horrores, que é desesperador, que você tá no meio da rua e teu peito começa a jorrar leite, entendeu? Então, assim, ninguém te conta, pelo menos nunca tinham me contado esse lado B. Então, assim, a amamentação para mim foi um capítulo dificílimo, dificílimo. E uma hora eu olhei e falei, cara, não vai rolar mais. Não vai, não tô bem, não funciona. Assim, não adianta eu forçar uma situação. E aí tudo bem, seguimos um novo capítulo de uma outra forma. Então eu acho que assim, a gente não tem que idealizar uma maternidade perfeita, porque a maternidade perfeita não existe, tá? Maternidade é aquela que funciona em cada casa. E cada casa vai ter uma dinâmica completamente diferente. Tá? Então, assim,
a gente tem que olhar e trabalhar com as ferramentas que a gente tem. Se você consegue ficar com seu filho o dia inteiro e isso flui bem para você, é uma coisa que você está em paz com isso, você está uma mãe bem por causa disso, ótimo, execute isso. Se você não consegue fazer isso por qualquer motivo que seja, não força a situação, lida com a situação como é. Então, eu acho que a gente precisa olhar as coisas com um pouco mais de praticidade, de enxergar e falar, é assim que é, o que dá para mudar, eu vou mudar. O que não dá para mudar, eu não vou ficar me lamuriando. Eu vou tentar mudar em algum momento, se eu achar que tem que tentar mudar, sabe? Então, assim, eu acho que a gente tem que encarar um pouco essa questão da culpa, sabe? Como enxergar um pouco a maternidade, às vezes, como um rio. Ele vai indo, ele vai bater, às vezes, numa pedra, ele vai desviar o curso. Então, assim, você vai sentindo como é que você vai evoluindo nesse fluxo desse rio também, sabe? E aí você vai mudando junto também. Então, assim, se você fica ali parado, porque, cara, eu fico imaginando, imagina se eu insistisse e nunca evoluísse na questão da amamentação. Eu ia estar uma pessoa amargurada, acabada, destruída, cara, sem peito, entendeu? Porque meu peito teria ido, Deus sabe para onde, depois de tanta pulsão que eu tive que fazer, com a mastite que eu tive. Então, assim, e elas estariam melhores por causa disso. Você tem que sempre pensar numa relação de ganho. Assim, a nossa relação familiar como um todo, e aí eu digo a família, eu falo por nós quatro, é uma relação de troca. É uma relação de troca com ganhos. Todo mundo tem que ganhar, sabe? Todo mundo tem que estar bem. Se você está numa relação em que você está exaurida, essa relação não é uma relação que vai funcionar no longo prazo, sabe? Ela vai se destruir. Então, eu acho que olhar para a culpa é olhar com uma certa gentileza com você e com clareza do que é a sua realidade. Ah, isso que é uma aula, né, gente? Ah, não. Olha, depois eu preciso editar esse pedaço e colocar no nosso Instagram, porque muita gente precisa ouvir isso. Nós estamos quase terminando, né? O nosso tempo ali está esgotando. Mas eu quero te agradecer muitíssimo, Ju, por esse momento. Eu tenho certeza que todas as mães, as que estão aqui e as que vão ouvir depois, vão se inspirar demais na sua história. Você é uma pessoa com muita sabedoria de vida, né? Ah, imagina, Aline, é tão gostoso conversar com vocês, ainda mais com a Déia e com a Bia aqui junto, tão bom tá com você e poder falar sobre esse assunto, que é um assunto que realmente, como eu já te falei, me alimenta demais, assim. Eu acho que de todos os papéis que eu exerço na minha vida, assim, de verdade, e eu acho que eu faço bastante coisa bem, eu acho que a maternidade é que mais me define, sabe? Eu acho que é uma coisa que eu realmente gosto. Eu gosto de ser mãe. Eu gosto de acompanhar o crescimento delas. Eu gosto de saber que eu tenho um impacto tão relevante na formação de duas pessoas, que são duas pessoas absolutamente incríveis, que me ensinam mais do que eu acho que eu ensino a elas. Então, assim, acho que você tem uma coisa que eu realmente agradeço a Deus todos os dias, eu ter tido essa missão, sabe? De ser mãe e com todos os perrengues, com todas as dificuldades, com todas as concessões, né, e doações que a gente faz, que são inúmeras e diárias, é a função que mais me preenche como ser humano, sabe? Então, eu fico muito feliz de poder falar sobre isso e eu fico muito feliz se eu puder, sim, um dia ajudar alguém a ter insights ou enxergar a maternidade de uma forma diferente, de uma forma mais leve, porque eu acho que é assim que tem que ser, assim como tem que ser a vida, sabe? E com certeza essa conversa inspirou, né? Nós aqui, como mães, eu, Andréia, a Michele e todo mundo que vai ouvir. Foi muito generoso da sua parte compartilhar a sua história. Então, quero agradecer todo mundo. Obrigada.